Você está ouvindo o programa À Luz das Escrituras, série Raciocinando à Luz das Escrituras. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Então estamos iniciando mais um estudo da série Raciocinando à Luz das Escrituras e como sempre nós fazemos aquela leitura de 2 Coríntios 10, verso 4 e 5. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Não é objetivo nosso criticar a sua igreja ou a sua fé. Estamos buscando mostrar o que a Bíblia ensina. Agora, se aquilo que a sua igreja, seu líder ensina, contradiz as Escrituras, não podemos ser culpados ou criticados por isso. O objetivo dessa série é despertar pessoas para a verdade que liberta. E nós temos certeza que a verdade liberta, porque o nosso Senhor Jesus, ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Se você descobrisse que sua igreja, seu líder, contraria aquilo que Deus deu como orientação por meio dos seus profetas e contraria as palavras de Jesus e dos apóstolos, qual seria a sua reação? Mesmo tendo certeza que muitos dos ensinamentos da sua igreja, do seu líder, são contrários às Escrituras, você ainda sente confortável em permanecer assim? Ou você acha que não é preciso total atenção às Escrituras? Hã? Olha, eu espero que você tenha as Escrituras acima de toda a autoridade. O irmão Paulo, pregando a um povo envolvido em total idolatria, disse que no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos e em todos os lugares se arrependam. Atos 17, verso 30. Convido você a ler comigo o texto inicial de 2 Coríntios 10, verso 4 e 5, na nova tradução da linguagem de hoje. As armas que usamos na nossa luta, as armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos ideias falsas e também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Assim iniciamos mais um estudo da série Raciocinando à Luz das Escrituras. Vamos ao resumo do programa número 6. No programa passado, trouxemos o tema Sábado versus Sábados. Iniciamos o estudo com Levítico 23, do 37 ao 38. Estas são as solenidades do Senhor, que apregoareis para as santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de alimentos, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor, e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Apresentamos as palavras do irmão Paulo, registrada em Colossenses capítulo 2, versos 16 e verso 17. A partir disso, fizemos uma apresentação das festas dadas por Deus aos israelitas. Mostramos que dentro dessas festas haviam dias de repouso, sábados, que caíam em qualquer dia da semana. Mostramos que o sábado do 7º dia, que está nos 10 mandamentos, está num plano mais elevado que os sábados, em sombra. Deixamos claro que na segunda aliança, nossos irmãos tinham o sábado do 7º dia como o dia santo. O irmão Paulo também obedeceu o mandamento do sábado. Ficou claro que o irmão Paulo separava os sábados das festas que eram sombras de Jesus e sua obra por nós.
Mostramos que por meio das festas, os israelitas mantinham a mente no Messias, que viria. Gálatas capítulo 4, dos versos 1 ao 11. Reforçamos essa verdade por meio das palavras de Jesus. Porque, se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. João 5, 46. Lucas 24, do 25 ao 27. Mostramos que foi por meio da lei de Moisés, ou seja, festas e sacrifícios, que Filipe identificou a Jesus. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havíamos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré. João 1, verso 45. Deixamos claro que nossos irmãos usavam a lei de Moisés, que era uma sombra para convencer as pessoas que Jesus era o Messias prometido. Atos 28, 23, Atos 18, 28. Finalizamos com as palavras do irmão Paulo. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até ao dia de hoje permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Atos, capítulo 26, versos 22 e 23. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Se você não ouviu esse programa, é só solicitar o áudio, nós estaremos trazendo a você. Hoje traremos o tema Brit Hadashah, que quer dizer aliança renovada. É o nosso tema, aliança renovada à luz das Escrituras. É isso mesmo. Mateus 26, verso 26 ao 28. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhes, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, Brit Hadashah, aliança renovada, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Louvado seja Deus. Eu sei que você está dizendo assim: vocês estão falando aliança renovada, mas está escrito o sangue do Novo Testamento. Olha, se nós lermos corretamente a palavra no hebraico, nós íamos ler assim: porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança renovada, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. A palavra grega aqui, para novo, no texto que lemos, não significa novo no sentido de nunca ter existido. A palavra é kainos, novo com respeito à forma, dando a ideia de alguma coisa que foi renovada. Por que eu estou falando isso? Porque a palavra novo, no sentido de recente, de algo que vem a existir naquele momento, é neos. E não é essa palavra que está ali, o sangue do Novo Testamento. E olha que situação. Quando as pessoas leem, Cooperador Giliard ouvintes, o sangue do Novo Testamento, logo vem a eles, na cabeça deles, que o Velho Testamento, a aliança antiga, ela é antiga, velha, acabou. Ela caducou, não existe mais. Isso. Se você pegar uma Bíblia em hebraico, você vai encontrar isso. Brit Hadashah, você não vai encontrar escrito lá no Novo Testamento. O termo Novo Testamento é trazido por força de um concílio da Igreja Romana. Você sabia disso? Outro fato, quem dividiu as escrituras ali em Novo e Velho Testamento foi a Igreja Romana. Você sabia disso? Não havia essa divisão. Outro fato que é interessante, Cooperador Giliard de ouvintes, é que nos dias de Jesus não existia esse compilado, esse apanhado de livros chamado Novo Testamento. Não havia, não existia. Eles começam a escrever. Então, alguém que acha que o Novo Testamento refere aos escritos, eles acabam entrando em dificuldade, porque nos dias de Jesus, eles usavam os escritos dos nossos irmãos, os profetas, Moisés, a lei, eles usavam tudo aquilo como nós já apresentamos no programa passado. Então, a palavra, eu repito para ficar claro a você, a palavra novo, aqui no texto, kainos. A palavra é kainos.
novo com respeito à forma, dando a ideia de alguma coisa que foi renovada, tá vendo? Amém. Então eu creio que você está entendendo que refere a isso. Por quê? Porque a palavra novo, no sentido de nascido recente, é neos. E o irmão Paulo confirma que, de fato, Deus não fez uma nova aliança. Ele não fez uma nova aliança. Então o irmão Paulo deixa claro, confirma que, de fato, Deus não fez uma nova aliança. Ele renova. Olha as palavras do irmão Paulo em Gálatas 3, verso 15 ao 17. Irmãos, como o homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz, e às descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e à tua descendência, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada, repito eu, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada, o mesmo que sancionada, aprovada, assegurada, autenticada, certificada, legalizada, ratificada, reconhecida, anteriormente confirmada, por Deus em Cristo. A lei que veio 430 anos depois, não a invalida, louvado seja Deus, de forma a abolir a promessa. Gálatas, capítulo 3, dos versos 15 ao 17. Eu acredito que esse texto é suficiente para o ouvinte entender. A aliança de um homem, quando confirmada, ninguém anula, nem acrescenta algo a ela. Vocês sabem que é isso. Não pode acrescentar e nem anular algo. E as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência, que é Cristo. Então nós herdamos por meio de Cristo. A promessa foi feita a Abraão e a Cristo. O descendente é Cristo. Nós herdamos por meio de Cristo. Aí o irmão Paulo vai dizer, mas digo, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada, a palavra confirmada nós temos que é sancionada, aprovada, essa aliança assegurada, autenticada, certificada, legalizada, ratificada, reconhecida por quem? Por Deus, por meio de quem? De Cristo. Amém. Você vê, há uma aliança que é confirmada por meio de Cristo. Não é uma nova aliança, é uma aliança que foi feita, a qual não pode ser anulada nem acrescentada, mas vai ser confirmada por Cristo. A lei que veio 430 anos depois não invalida de forma a abolir a promessa. Qual é essa lei? Nós vamos encontrar. Por que a lei veio? A lei foi acrescentada por causa das transgressões. Então, houve uma lei que veio depois, que o povo saiu do Egito, que acrescentou, olha, você se pecar faz isso, se pecar faz aquilo, se pecar faz aquilo, se pecar faz aquilo. Mas isso não invalidaria a vinda do Messias, prometido em Gênesis 3, verso 15. Muito simples de entender isso. Então, por isso, nós fazemos questão de dizer, não é uma nova aliança, é uma aliança confirmada, uma aliança renovada. E ao longo do estudo, você vai conseguir compreender isso. Operador Giliardi, a palavra hebraica para aliança. A palavra hebraica é brit, de uma forma mais lenta, berit, brit. Acordo, aliança, compromisso, tratado, associação, constituição, ordenança, ou seja, do monarca para os súditos, aliança, ordenação divina com sinais ou promessas. Amém. E eu pergunto, esse acordo que Deus fez, esse compromisso, esse tratado que Deus fez, mudou? Não pode. Deus disse desde o início que traria um Salvador. Esse Salvador, ao longo da história do povo de Israel, nós vamos encontrar, identificar ele em todas as Escrituras. Mudou? Não. Ao oferecer um cordeiro, as pessoas sabiam que estava referindo ao Messias, mas o fato de oferecer um cordeiro não tiraria a importância da vinda do Messias. Tanto que o irmão João, lá no livro do Apocalipse, registra o cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, verso 8. Amém. E o significado de acordo, cooperador Giliardi?
ajuste formal de condições entre pessoas ou entidades, um pacto, um trato, concordância ou entendimento, harmonia, permissão dada a alguém para fazer algo, consentimento, aliança, compromisso ou contrato, juízo ou cautela, sensatez. Isso é significado de acordo tirado aí do léxico.pt. Deus diz, se pecar, morre. Alguém teve que morrer. Naquele momento, alguém teve que morrer. No dia que pecar, morre. E naquele dia morreu um cordeiro. E a partir dali, estava sendo feito um ajuste formal de condições entre Deus e os seres humanos. E aí nós vamos encontrar Noé fazendo isso, Caim fazendo e Abel fazendo essa simbologia do Cristo. Vamos trazer aqui alguns sinônimos da palavra acordo. Ajuste formal, contrato, trato, tratado, pacto, convênio, convenção, transação, compromisso. Esse é o sinônimo da palavra acordo. Também ajuste entre as partes. Isso. Ajuste. Era necessário uma combinação, um acerto, uma aliança, um ajustamento. Promessa também é também sinônimo de acordo, né? Conserto. Também entendimento recíproco também é acordo, entendimento, concordância, consenso. Então os irmãos sabiam que ao oferecer um cordeiro ele estava tendo entendimento, que estava ali fazendo o quê? Dando sequência a algo que iria acontecer. Entendimento recíproco, entendimento, concordância, consenso, consonância, concórdia, conexão, conciliação, harmonia, reconciliação, conformidade, comunhão, sintonia, composição, acomodação, amizade e congraçamento. Tudo isso também é o sinônimo de acordo. Vamos trazer aqui informações que vão lançar luz ao nosso tema, aliança renovada. Gênesis 17, versos 6 e 7. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti, e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para ti será ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. Estabelecerei a minha aliança entre ti e a tua descendência. Nós lemos lá no texto de Gálatas que quando diz a tua descendência não está falando de muitos, mas está falando de um só, que é com quem? Cristo. Jesus. Então o texto que apresentamos garante que a aliança seria estendida também aos descendentes de Abraão. E refere a um descendente especial, que é Jesus. Isso abriu oportunidade de outros povos adentrarem na aliança. E aí em Gálatas 3 nós vamos ver como entramos na aliança. Nós entramos nessa aliança por meio de Jesus. Então Deus faz uma aliança com Abraão e com os seus descendentes. E nós adentramos uma aliança. Deus não faz uma aliança com nós, outros povos. Deus faz uma aliança com o povo de Israel. Isso é importante você entender. Nós adentramos nessa aliança. Não é feita uma aliança conosco. Por isso que o irmão Paulo diz que deles são as alianças, a lei, a promessa, tudo é deles, os concertos, tudo é deles. Nós adentramos. E ouça o que o irmão Paulo vai falar nesse sentido e trazer luz a esse respeito em Gálatas 3, versos 17 ao 29. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, como você leu, que foi confirmada anteriormente por Deus em Cristo. Então nós estamos certos em falar renovada. É uma aliança que foi confirmada por Deus em Cristo. Está vendo? Não é uma nova, é uma aliança que é confirmada por Deus em Cristo. Mas a ideia das pessoas, cooperador Giliardi, é que é uma nova aliança, uma aliança que destrói tudo, acaba com tudo e começa tudo de novo. É como se Deus diz assim, não deu certo isso, acaba com isso, não tem nada não, acabou tudo. Por gentileza, meu irmão, inicie a leitura novamente. Foi necessário, maravilhoso, mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei
que veio 430 anos depois, não a invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tenha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de se manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas, depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Amém. Eu creio que a leitura simplesmente já ajuda na compreensão. Verso 18. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Aí vem a compreensão das pessoas, cooperador Giliard. A compreensão errada, ou torcer as escrituras. Aí, Abraão, ele não foi pela lei. Espera aí. Gênesis 26, verso 5 diz, porque Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandamento, os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Percebeu que mesmo crente Abraão, o pai da fé, por acreditar na promessa de Deus e ter a visão maravilhosa, completa da aliança que seria renovada por meio de Cristo, ter essa noção toda, tanto ele tinha que ele figurou como Deus entregando o seu filho quando no sacrifício de Isaac. A lei sempre esteve no seu lugar. Versículo 19 diz assim, logo para que é a lei? Aí o texto reforça, foi ordenada por causa das transgressões. Por causa das transgressões. Até quando? Até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. A promessa não tinha sido feita, a promessa de um que derramaria o seu sangue por nós, mas aí os cordeirinhos que a lei foi trazida, foi ordenada por causa das transgressões, era a lei do sacrifício, nós vamos mostrar isso. Ela é ordenada até um tempo quando a posteridade viesse. Você consegue entender? Agora, se você quiser colocar aqui que é a lei que mostra o pecado, você vai entrar em confusão. E ele pergunta no verso 21, logo a lei é contra a promessa de Deus? Qual a promessa de um Messias, de alguém que viria para salvar a humanidade? De nenhuma sorte. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas as Escrituras encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Cristo Jesus fosse dada aos crentes. Promessa pela fé em Cristo Jesus e não justiça por meio de circuncisão, justiça porque está sacrificando o cordeiro, justiça porque isso. Não, não. Mas antes que viesse essa fé, estávamos guardados debaixo da lei, encerrado para aquela fé que havia de manifestar. De maneira que a lei dos sacrifícios, tudo aquilo que figurava Cristo, nos serviu de aio, nos serviu de tutor, de condutor, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Eu pergunto ao ouvinte, qual era a lei que justificava as pessoas? Era os 10 mandamentos? Era os mandamentos ali que diz não faz isso, não faz aquilo, não faz... Não, isso só mostrava o pecado. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, de tutor, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus.
Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. É isso. Nisso não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos sois um em Cristo Jesus. Todos formam o corpo de Cristo. E o verso 29 é interessante. Se sois de Cristo, então sois descendências de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Está vendo? Você entra na aliança por meio de Cristo. Você passa a herdar a aliança que foi feita com Abraão. Não é uma aliança nova com você, não. É uma aliança renovada por meio de Cristo e você entra como povo de Deus, como descendente de Abraão por meio de Cristo. Está muito claro isso, cooperador Giliardi? Muito claro. Louvado seja Deus. Agora você que corre de tudo e não quer compromisso com a vontade de Deus, você interpreta tudo errado. Voltemos aos dias dos filhos de Jacó no Egito. E vamos perceber que, de fato, a aliança de Deus com Abraão abençoou a vida de seus descendentes. Vamos ler Êxodo 6, verso 3 ao 5. Deus diz a Moisés: Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, e também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. O fato de Deus olhar para o povo ali no Egito foi porque Deus lembrou da aliança dele. E essa aliança de Deus não implicava somente a terra. Nós sabemos que a terra será do povo de Deus por meio de uma ação de Jesus, que regerá as nações com vara de ferro na sua vinda. Está ligado uma coisa com a outra. Foram 430 anos no Egito, até Deus levantar um libertador no meio do seu povo. Ouça aqui as palavras do irmão Estevão, Atos 7, verso 35, ele vai falar assim, irmão Estevão: a este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Percebe que do mesmo jeito que Jesus é negado, não é aceito, Moisés também, quando se apresenta, o povo diz: quem foi que te constituiu você juiz e príncipe sobre nós? Quer dizer, o principal. Quem foi? Parece que estamos falando dos dias de Jesus ali com o seu povo, não parece, cooperador? Sim, parece. Verso 37. Este, falando de Moisés, é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel. O que Moisés diz? O Senhor vosso Deus vos levantará entre os vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Moisés apresenta que Deus levantaria um profeta como ele no sentido de fazer tudo o que ele fez, cumprir todo aquele figurativo. A ele vocês devem ouvir. Um profeta. A visão que o povo tem de Jesus, cooperador Giliardi, é de um profeta ou é de um Deus? Não é de um profeta. É de um Deus, né? Isso. Como é Jesus é profeta de Deus se ele próprio é Deus? Complicado, né, não? Olha Atos 7, verso 38 a 39. Este Moisés é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida, para nulas dar, a qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito, em seu coração. Isso aqui é triste. É triste. Moisés recebeu as palavras de vida para nulas dar. Não, Moisés recebeu a palavra de condenação, de morte. Moisés trouxe tudo que não presta. Moisés ali trouxe tudo que não presta. Não, Moisés recebeu as palavras de vida para nulas dar. Está vendo como é diferente do que os crentes hoje creem? O irmão Estevão diz que Moisés, servo de Deus, recebeu no Monte Sinai palavras de vida. Palavras de vida.
Ah, não, era o ministério da morte. Era o ministério da morte porque eles não adentraram, não obedeceram. Quem não obedece morre mesmo. O salário do pecado é o quê? A morte. Vamos ler ainda mais alguns textos. Atos, capítulo 3, dos versos 22 a 26, que diz: Porque Moisés disse aos pais: O Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A eles ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar este profeta será exterminada dentre o povo. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quanto depois falaram, também predisseram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, ressuscitando Deus a seu Filho Jesus. Primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo. Atos 7:52. Olha que interessante. O Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Ele está falando de Jesus e está dizendo que quem não ouvir Jesus vai ser exterminado. Não é isso, cooperador? Isso. Percebe, ouvintes? A obediência está aqui ainda. Não é algo sem obediências. Não, não. O irmão Pedro vai dizer sim, sim. E todos os profetas, desde Samuel, todos quanto depois falaram também e predisseram esses dias. Esses dias quais? Os dias em que Jesus estava vivendo ali entre o povo, aquele cumprimento todo. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão. Vê que o irmão Pedro ele vai focar naquela aliança que Deus fez. O irmão Pedro não vai dizer, Deus está fazendo uma aliança nova com vocês, não. Ele vai chamar a atenção do povo para aquela aliança que Deus fez, a qual ele está renovando por meio de Jesus. Não é diferente disso. E você percebe, a aliança foca no Messias. E segundo as palavras do irmão Paulo, o Messias, ele confirmaria essa aliança. Ele não vai fazer uma aliança nova, ele vai confirmar a aliança. Ele vai confirmar uma aliança que existia. As palavras do irmão Estevão deixam claro que o inimigo sempre trabalhou no sentido de dificultar que as pessoas entendessem a mensagem dessa aliança, da aliança renovada. E até no passado impedia, matava os homens de Deus que traziam essa aliança, que apresentava essa aliança de Deus com o povo. Olha o que o irmão Estevão vai dizer: homens de dura cerviz, e incircunciso de coração e incircunciso de ouvido, vós sempre resistes ao Espírito Santo. Assim vós sois como os vossos pais. E qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. Havia o profeta que estava anunciando a vinda do Messias, e o comportamento das pessoas movido por Satanás era destruir, matar aqueles que anunciavam a vinda do justo. Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Atos 7, versos 51 ao 53, o irmão Estevão está chamando a atenção das pessoas para um comportamento moldado pela lei, uma lei por ordenação dos anjos. Não a lei ordenada por Moisés. Percebe? Moisés foi apenas um mediador. Eu acho importante repetir as palavras do irmão Pedro falando da aliança de Deus com o seu povo. Vamos repetir essas palavras. Atos, capítulo 3, dos versos 25 e 26. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós
das vossas maldades. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais. Sempre os irmãos vão focar na aliança que Deus fez, não na aliança que vai vir por meio de Jesus. Olha que interessante, mas a aliança que Deus fez. Eles estão mostrando que aquela aliança que Deus fez, Jesus estava ratificando ela, confirmando ela. Louvado seja Deus. Agora que entendemos que Jesus é o tema central da aliança que Deus fez com o povo, vamos voltar ao momento em que os filhos de Israel foram libertos do cativeiro do Egito. Mas antes eu queria dizer o seguinte aos ouvintes. Nós podemos dizer que a aliança que Deus fez com Abraão foi a mesma aliança que Deus fez com Adão, quando ele promete que da mulher nasceria quando ele promete remissão de pecados por meio do derramamento de sangue. Noé entra também, vai seguindo. Essas alianças, elas vão sendo renovadas, elas vão tornando cada vez mais clara. É como se o dia vai amanhecendo, o sol vai tomando a sua força. Vamos então ao momento em que os filhos de Israel saem do Egito. Êxodo, capítulo 19, dos versos 1 ao 6. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai, porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias, e vos trouxe a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, no terceiro mês, eles chegam ao deserto de Sinai. E Deus diz: agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança. Você percebe que ouvir Deus, obedecer a Deus, é o princípio da aliança. Mas isso é da aliança antiga. Não, a aliança não é antiga. Você vê que Deus está renovando a aliança que ele fez com Abraão, renovando com o seu povo ali. Notou que o povo já tinha conhecimento da aliança? Percebe? O texto confirma a nós que eles já tinham conhecimento da aliança, eles tinham conhecimento desse acordo, desse compromisso, desse contrato. Uma aliança traz também um contrato. Nós já falamos dos sinônimos da palavra acordo: ajuste entre as partes, combinação, acerto, união, aliança, ajustamento, ajustado, afinação, adaptação, promessa. Isso tudo. Entendimento, concordância, consenso, concórdia, né? Deus renova a sua aliança com o seu povo. Êxodo 19, Deus renova a aliança. Deuteronômio 4, Deus renova a aliança. Nós não vamos ler, gostaria de ter tempo para ler. Vamos trazer aqui Deuteronômio 4, verso 13 e 14, na nova tradução na linguagem de hoje. Moisés disse: Deus lhes anunciou a aliança que estava fazendo com vocês, e mandou que obedecessem aos 10 mandamentos, que depois escreveu em 2 placas de pedra. E ao mesmo tempo, o Senhor mandou que eu lhes ensinasse as leis e os mandamentos que vocês devem seguir na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. Essa é a tradução na linguagem de hoje. Deus anunciou os 10 mandamentos e ao mesmo tempo mandou, Moisés fala a mim, que eu ensinasse a vocês leis e os mandamentos que vocês devem seguir. Ensinasse as leis, estatutos e mandamentos. Esses são os mandamentos que nós vamos encontrar. A lei que veio 430 anos depois não vai invalidar a promessa. Aí vem surgindo um regulamento para os sacrifícios, um regulamento para a oferta para isso, oferta para aquilo, oferta para aquilo, oferta para aquilo, oferta para aquilo. Tudo para tirar pecado. O povo tinha na mente que o cordeiro representava Jesus, que ia tirar o pecado, e agora havia oferta para cada tipo de pecado. As leis que eram parte dessa aliança estão registradas aqui também no capítulo 20 de Êxodo, capítulo 21, 22 e 23 de Êxodo. Êxodo 24, verso 1 ao 8. Depois disse: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú,
e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com eles. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, levantou-se pela manhã, de madrugada, edificou um altar ao pé do monte, 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel, enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos, sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros, pacíficos no sentido assim, não era pelo pecado, era como se fosse um agradecimento. E Moisés tomou a metade do sangue e pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança, olha que há um livro da aliança, e leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então havia um livro, havia um contrato. Então tomou Moisés aquele sangue, espargiu-o sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco, sobre todas essas palavras. Então Deus faz uma aliança com Abraão, e aí essa aliança é renovada por meio do sangue de cordeiros, e sempre figurando que essa aliança seria renovada novamente com o sangue de Jesus. Viu que interessante? E nesse sentido é interessante deixar claro que a lei ainda existe na segunda aliança. Ela vai existir da forma como as pessoas querem na segunda aliança, no Novo Testamento. Eu digo, a lei de Deus ainda vai existir na aliança renovada. Tanto que vai existir, Deus vai dizer: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém a minha lei no seu interior, e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias 31, dos versos 31 ao 33. Notou? Deus vai fazer a renovação da aliança com o seu povo. Nova no sentido não de existir, nova no sentido de ser renovada. Como Deus diz: eu crio novos céus e nova terra. Não está dizendo que Deus vai destruir tudo e criar novo, não. Novo no sentido de renovado, conforme está escrito, a restauração. Restauração. Deus ainda diz: virá um redentor a Sião. Ele está falando de quem? De quem o profeta Jeremias estava falando? De quem Deus está falando aqui por boca do profeta Isaías? Virá um redentor a Sião. Ele está falando da vinda do nosso Senhor Jesus. Ouça, virá um redentor a Sião. E aos que em Jacó se converterem da transgressão. Converteram do quê? Da transgressão. Diz o Senhor: quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Isaías 59, verso 20 e 21. Percebe? Converterem da transgressão. Porém, a minha lei no seu interior escreverei no seu coração. Não há uma mudança, há uma renovação. Deus diz por boca do profeta Isaías: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim e ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua. A aliança que nós estamos hoje é uma perpétua, não há mais renovação, o operador de Gileade é perfeita. Amém. E essa aliança, ele diz: eu farei convosco uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Que maravilha! De quem ele está falando? Quem traria uma aliança perpétua? Ele está falando de Jesus. Olha o verso 4. Eis que eu o dei por testemunha aos povos. Quem é dado por testemunha aos povos como líder e governador dos povos? Não é Jesus? Isaías 55, verso 3 e 4. Ouça o que Zacarias, pai de João Batista, disse a esse respeito.
Lucas capítulo 1, versos 67 ao 70. E Zacarias, seu pai de João o Batista, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: Bendito, bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, Irmão, deixa eu frisar aqui. Isaías 55, dando-vos as firmes beneficências de Davi, e o nosso irmão Zacarias, pai de João Batista, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Levantou uma salvação poderosa. Alguém estava vindo para renovar aquela aliança, agora com o sangue dele, não com o sangue de cordeiro. Não, Jesus veio para destruir a aliança e construir uma nova aliança. Isso não tem harmonia. Tudo que os profetas diziam, figurativo, ou que o sacrifício apresentava, era para ser ratificado por Jesus. Infelizmente, eu digo infelizmente, a grande maioria dos crentes não consegue ver na primeira aliança ou nessa aliança de Deus o evangelho em figura. Não consegue o cooperador perceber isso. Não consegue perceber o evangelho em figura. E segundo a carta do irmão Paulo aos Gálatas, podemos afirmar que Abraão foi o primeiro a entender a aliança renovada. Ele tinha fé no sacrifício de Jesus. As palavras do irmão Paulo vão trazer esclarecimento a respeito disso. Gálatas, capítulo 3, dos versos 1 a 11. Ó insensatos Gálatas! Ó insensatos, diz o nosso irmão Paulo. Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é, que isso também foi em vão. Aquele, pois, quem vos dá o Espírito, é que opera maravilhas entre vós. Falo-os pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Gálatas 3, do 1 ao 11. Abraão foi o primeiro a ouvir o evangelho. Abraão foi justificado pela fé. Mas em Gênesis 26, verso 5, diz que Abraão obedeceu a lei de Deus, obedeceu os mandamentos. Por que Abraão obedecia? Porque ele queria ser santo ou porque ele era santificado? Viu a diferença? Em ser justo e obedecer para mostrar que é justo, e obedecer porque você é santificado, há uma diferença. Percebe que ele está falando aqui de todo aquele figurativo? Ele pergunta assim: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aí não é receber esse Espírito porque vocês guardam os mandamentos, ou era por um ritual de sacrifício. Quem vos fascinou a não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado e crucificado entre vós? Vocês estão vendo tudo
Vocês percebem que ele morreu, ele foi morto, ele foi crucificado, ele cumpriu tudo aquilo que figurava. Era isso que o irmão Paulo estava falando? Não, vocês ainda continuam querendo fazer circuncisão, querendo fazer isso, querendo fazer aquilo. O irmão Paulo não estava dizendo que Deus, através de Jesus, deu um salvo-conduto para as pessoas desobedecerem e tudo. Lembra que sempre Deus vai falar a obediência, 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 como está escrito na carta aos Hebreus, que Jesus, sendo consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Texto de Gálatas 3, verso 1 ao 11, temos chaves que nos auxiliam na compreensão correta da finalidade da primeira aliança, ou da aliança de Deus ali com o sangue de cordeiro. Aquela aliança que foi ratificada, que foi selada com o sangue de cordeiros. O verso 2, só quiseram saber isso de vós, receber o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé. A pregação da fé é o seguinte, faça assim, eles estavam fazendo cordeiro, sacrificando, mas tendo fé que viria um que derramaria o seu sangue. Tendo fé naquela promessa de Gênesis 3:15, da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Tendo fé que ele seria o cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. É essa a pergunta que o irmão Paulo está fazendo. Vocês estão crendo no quê? O verso 8, ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Isso nos lembra de quem? De Jesus. O verso 11, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. O justo vive não por obras da lei. Não. Mas vive por fé em Cristo Jesus. Nesse sentido, Romanos 3, verso 20 ao 22, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, manifesta sem lei, mas tem o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Percebeu que o texto de Romanos vai trazendo luz ao assunto. Romanos 3, verso 20 ao 22, na nova tradução na linguagem de hoje, vai dizer assim, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Qual é a lei? É o sacrifício? Não. É qual lei? A lei que mostra o pecado. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. Não. Aí ele diz assim agora, a lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte, Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Olha que interessante. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte, Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Cooperador, a lei de Moisés já mostrava isso. É o que o texto está falando, não é isso? É isso que o texto fala. Mudou o quê, cooperador? Mudou o quê? Mas as pessoas não conseguiam entender que a lei de Moisés e os profetas davam testemunho de que as pessoas seriam justificadas pela fé em Cristo e não por fé em cordeiros, em sacrifício. Não seria justificado porque eram bonzinhos, porque guardavam os mandamentos de Deus. Não seria justificado por isso, elas seriam justificadas por meio do sangue derramado do Messias, que confirmaria essa aliança. Vamos, então, entender as palavras do irmão Paulo através dos escritos de Moisés. Uma leitura atenta do livro de Levíticos vai lançar luz na compreensão da aliança, dessa aliança que Deus fez com o seu povo. Vamos ler Levíticos capítulo 1, verso 1 ao 17. Vai lançar bastante luz, você vai ter tempo para ler. Nós vamos ler só até o versículo 4. E chamou o Senhor Moisés, e falou com ele da tenda da congregação, dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de gado vacum e de ovelha. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito. À porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Ouvintes notaram? A pessoa trazia o cordeiro, o animal, ponhava a mão sobre a cabeça dele, e aí era aceita a vida daquele cordeiro pela expiação do pecado da pessoa. Nós vamos trazer aqui ofertas de manjares, Levíticos 2, verso 1 ao 16, mas nós não vamos ler, nós vamos ler só até o verso 2. E quando alguma pessoa oferecer oferta de alimentos ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, e nela deitará azeite e porá um incenso sobre ela, e trará aos filhos de Arão, os sacerdotes,
um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha, e do seu azeite com todo o seu incenso, e o sacerdote a queimará como memorial sobre o altar. A oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. Também temos aqui os sacrifícios de paz, das graças, Levíticos 3, verso 1 ao 17, mas nós vamos ler apenas 3 versos. E se a sua oferta for sacrifício pacífico, se a oferecer de gado, macho ou fêmea, a oferecerá sem defeito diante do Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o sangue sobre o altar em redor. Depois oferecerá do sacrifício pacífico a oferta queimada ao Senhor. Percebe, os ouvintes, que há todo um ritual. Oferta para isso, oferta para aquilo, oferta de comidas, de manjares. Há um ritual. Vamos ver aqui sacrifícios pelos erros do sacerdote. Levítico 4, verso 1 ao 12, mas nós vamos ler só até o 6. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando uma alma pecar por ignorância contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que não se deve fazer, e proceder contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor pelo seu pecado que cometeu um novilho sem defeito por expiação do pecado, e trará um novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará um novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu do santuário. Olha, o texto está em harmonia com o que o irmão Paulo escreveu em Gálatas 3. A lei foi ordenada por causa das transgressões. Quando uma alma pecar por ignorância contra algum mandamento do Senhor, ela deve oferecer um sacrifício. Nós estamos mostrando isso. Sacrifícios pelos erros do povo. Levíticos 4, verso 13 ao 21. Nós vamos ler apenas alguns versículos. Mas, se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e o erro for oculto aos olhos do povo, e se fizerem contra alguns dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, e quando o pecado que cometeram for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação. E os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue, e o espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar, que está perante a face do Senhor na tenda da congregação. E todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação. E tirará dele toda a sua gordura, e queimá-la-á sobre o altar, e fará a este novilho como fez a um novilho da expiação. Assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará propiciação, e lhes será perdoado o pecado. E se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não deve fazer, deve oferecer um sacrifício. A pergunta é, cooperador Giliard de ouvintes, existe pecado hoje? Existem pecadores? Claro que existe. Sim. Jesus confirma, os escritos da Aliança Renovada confirma que nós precisamos do perdão dos nossos pecados. Como é que existe pecado, existe pecador, existe necessidade de pregar o Evangelho se a lei foi abolida? Gente, o que é isso? Como é que a pessoa vai saber que precisa do sacrifício de Cristo e que precisa do perdão dos seus pecados se ele não sabe nem o que é pecado? Vamos ler sacrifícios pelos erros de um príncipe. Levíticos 4, verso 22 ao 26. Quando um príncipe pecar e por ignorância proceder contra algum dos mandamentos do Senhor seu Deus, naquilo que não se deve fazer, e assim for culpado, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta um bode tirado das cabras, macho sem defeito, e porá a sua mão sobre a cabeça do bode, e o degolará no lugar onde se degola o holocausto perante a face do Senhor. Expiação do pecado é.
Depois o sacerdote com seu dedo tomará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então o restante do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como gordura do sacrifício pacífico. Assim, o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado e lhe será perdoado. Então, ao oferecer esse sacrifício, as pessoas estavam e teriam que estar com a sua mente voltada para o Cordeiro de Deus, para Cristo, para Jesus. Só que nos dias de Jesus tornou sem significado que as pessoas iam lá, compravam um cordeiro na porta do templo e ia lá e oferecia e voltava para casa tranquilo. Não tinha aquele sentimento mais. Vamos falar aqui de sacrifício pelo erro de qualquer pessoa. Levíticos 4, versos 27 ao 32. São textos muito assim, mas que a gente faz questão de ler, a gente faz questão. E se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, e assim for culpada, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará sua oferta, uma cabra sem defeito pelo seu pecado que cometeu, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e o degolará no lugar do holocausto. Depois, o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o restante do seu sangue derramará à base do altar. E tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará expiação por ela, e se-lhe-á perdoado o pecado. Mas, se pela sua oferta trouxer uma cordeira para a expiação do pecado sem defeito, trará. E porá sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e a degolará por oferta pelo pecado, no lugar onde se degola o holocausto. Aí a pergunta, aquilo que o irmão Paulo falou, recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela fé em Cristo? Ela faz sentido aqui agora, né? Pelas obras da lei ou porque tem fé em Cristo? Levítico 5, verso 1 ao 13, vai falar do sacrifício pelos pecados ocultos. Nós não vamos ler, mas você pode ler aí depois, e você vai ver que interessante. Também tem o sacrifício pelo sacrilégio, pecado grave contra a religião ou contra as coisas sagradas. Levítico 5, verso 14 ao 16. Falou o Senhor a Moisés dizendo, quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará o Senhor pela expiação um carneiro sem defeito do rebanho. Pecou, tem que trazer um cordeiro. Sacrifício pelos pecados de ignorância, Levítico 5, versos 17 ao 19. Se alguma pessoa pecar ou fizer contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, ainda que não soubesse, contudo será ela culpada, e levará a sua iniquidade. Trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa. Conforme a estimação da pessoa, tinha que ser aquilo que a pessoa mais estimava. E trará o sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa. O sacerdote, por ela, fará a expiação do erro que cometeu, a saber, e ser-lhe-ás perdoado o pecado. O sacrifício pelos pecados voluntários também. Pecados voluntários, Levítico 6, verso 1 ao 7. Quando alguma pessoa pecar, transgredir contra o Senhor, está vendo? Ele deveria oferecer um sacrifício também. E aí, cooperador auxiliar de ouvintes, nós vamos ter em Levítico 6, verso 8, a seguir ali, a lei do holocausto, aquilo que regia, a lei da oferta de manjares, Levítico 6, verso 8 ao 13. Aí nós vamos ter Levítico 6, verso 14 e 18, a oferta na consagração dos sacerdotes. Levítico 6, verso 19 a 23, a lei da expiação do pecado. Era leis que regia como deve ser feito cada sacrifício. Levítico 6, verso 24 ao 30, a lei da expiação da culpa. Levítico 7, verso 1 ao 10, a lei do sacrifício da paz, como deve ser feito cada tipo de sacrifício. Levítico 7, verso 11 ao 21. Essas são as leis que orientavam os sacerdotes em cada tipo de sacrifício. Eu pergunto, nós crentes, nós que entramos na aliança renovada, levamos um cordeiro para o local do culto? Levamos? Não. Encontramos no local do culto um sacerdote que nos ajuda a sacrificar o cordeiro? Não, né? Confessamos nossos pecados sobre a cabeça de um cordeiro e derramamos o sangue do cordeiro que representa a vida do cordeiro sobre o altar? Não, claro que não.
No entanto, você viu os israelitas que estavam nessa aliança, que celebraram com Deus, eles fizeram esse compromisso de oferecer, fizeram isso por séculos. Como nós mostramos, existiam leis ordenando essa prática nessa aliança que o povo entra, que nós não obedecemos. Por quê? Porque nós entramos numa aliança renovada com o sangue de Jesus. Olha o que diz o irmão Paulo em Romanos 3, verso 20 ao 22. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, os sacrifícios, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei que prescrevia o tipo de sacrifício para pecados, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Louvado seja Deus! Agora manifestou-se sem lei. Você viu as leis, os sacrifícios, a justiça de Deus manifestou, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Porque é a lei que testemunha que você é pecador e que precisa de justiça, de ser justificado. Cometendo um pecado, você sendo pecador, vai a Cristo Jesus e é justificado. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Essa é a fé que salva, a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. Amém? Percebeu que é harmônico o sentido da palavra? Nesse sentido, o escritor aos Hebreus escreveu. Olha o que o escritor aos Hebreus escreveu. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas, no segundo, só o sumo sacerdote uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifícios, que quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus capítulo 9, dos versos 6 ao 12. O sangue oferecido pela culpa do povo foi o sangue de Cristo, o sangue da nova aliança. E o escritor aos Hebreus vai dizer que tudo isso era uma alegoria para o tempo presente, o tempo da renovação da aliança. A aliança anterior era imposta até o tempo da correção. Correção. Olha que interessante. Então você percebe que é uma aliança que vai ser confirmada ali, acertada, trazida com mais significação. Não é uma aliança destruída, mas é uma aliança renovada. O sangue de bodes e de bezerros não pôde tirar pecado do povo. Olha o que o escritor aos Hebreus, no capítulo 10 de Hebreus, verso 12 ao 22, diz. Mas este, havendo oferecido para sempre, um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus, daqui em diante esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma só oblação, um sacrifício oferecido a Deus, só uma oblação, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações
e a escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Louvado seja Deus. Então Deus havia prometido isso lá em Gênesis. Deus renova essa promessa com Abraão, Deus renova a promessa com os filhos de Israel ao sair do Egito. E Deus vai tornando essa promessa cada vez mais clara por meio dos seus profetas. E aí chega o tempo de Jesus, o nascimento dele, ele sela, ele confirma, ele renova essa aliança conforme Deus tinha prometido. Não é uma nova aliança, é uma aliança renovada. E Deus diz que nessa aliança ele vai se inscrever as leis dele no coração das pessoas, no entendimento das pessoas. Sem a lei não há sentido de entrar numa aliança, porque o sangue de Cristo nos livra de todo pecado, nos perdoa. De que pecado, que jeito se a lei foi abolida. Então, quando estudamos as Escrituras, encontramos as bases da aliança renovada. Nessas bases nós encontramos Israel ainda é povo de Deus. Nós entramos na aliança que foi feita com o povo de Israel. Nós não entramos numa aliança nova que exclui Israel. A adoração ainda ao Deus único ainda é a finalidade da renovação da aliança, é adorarmos o Deus único. A lei de Deus ainda está em vigor na aliança renovada. O perdão de pecados é base da aliança renovada. A santidade, a mudança sobrenatural de natureza que é trazida com a renovação da nova aliança. Leis no entendimento, no coração. Não mais leis dentro da arca, mas leis no coração das pessoas. E a difusão do conhecimento de Deus a toda a humanidade por meio de Cristo Jesus. A humanidade se torna descendente de Abraão por meio de Cristo. São as bases da aliança. Bases essas que as teorias da cristandade têm abolido, não têm aceito. Tem a teoria da substituição, que a igreja hoje é o Israel de Deus. Todas as teorias que vai afastando o povo do conhecimento que salva. Então, a partir desse conhecimento, as palavras do irmão Paulo aos Gálatas tomam mais sentido. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por que ele fez isso? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. E para que pela fé em Cristo, no sacrifício dele, recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, o irmão Paulo fala, como homem falo. Se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Mas a cristandade acredita que foi anulada, acredita que foi acrescentada. Ora, o verso 16, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz, e as descendências como falando de muitas, mas como de uma só. E à tua descendência que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo. A lei que veio 430 anos depois não a invalida de forma a abolir a promessa da vinda do Messias. Não vai abolir. Porque se a aliança provém da lei, de qual lei? De sacrifício de cordeiro, disso que nós falamos, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. Deu a Abraão gratuitamente, mas Abraão era obediente à lei. Gênesis 26, verso 5. Verso 19. Logo, para que é a lei? A lei foi ordenada por causa das transgressões. Lembra? Fez um pecado, faça isso, faça aquilo. Leia o livro de Levítico que você vê. Mas até quando? Até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, até que viesse Jesus. E foi posta pelo anjo na mão de um medianeiro. Lembra? Que era Moisés. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Deus não mudou, Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? Não, de nenhuma sorte. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas aquele sacrifício não vivificava. Mas as escrituras encerrou tudo debaixo do pecado. Para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes, a quem crê nele. Mas antes que viesse
a fé. Estávamos guardados debaixo da lei, encerrado para aquela fé que havia de manifestar, de maneira que a lei, os sacrifícios, tudo aquilo que nós mostramos lá por meio das leituras no livro de Levítico, nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Justificados do quê? Dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio daquele sacrifício, daquelas leis, debaixo de aio. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos, quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Aí não há mais judeu, nem grego, não há servo, não há livre, não há macho, nem fêmea. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. O irmão Paulo escreve no verso 29. E se sois de Cristo, então sois descendências de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Herdeiros conforme a promessa. E você sabe o que Abraão esperava herdar? Amigo, amiga? Leia Romanos 4, verso 13 ali, onde diz que Abraão é herdeiro do mundo, mas você quer o céu. O irmão Paulo, escrevendo aos irmãos em Roma, deixa claro que Deus fez uma aliança com um único povo. E como ficou claro, nós adentramos nessa aliança por meio de Jesus. Romanos 9, verso 3 e 4. Porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas. Nós não temos promessa para nós. A promessa foi feita a um povo, aos israelitas. Nós adentramos nela por meio de Cristo. Percebeu? Efésios 2, verso 2 e o verso 14 vai dizer: em que, no outro tempo, andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade, do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Está vendo? Desobediência. Portanto, lembrai-vos que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, chamados de circuncisão, pelo que na carne se chama a circuncisão, feita pela mão dos homens. Naquele tempo, lembre que naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa. Olha, as promessas que foram feitas a Israel é as mesmas. Nós éramos estranhos a essas alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe do quê? Da aliança, longe das promessas, longe de tudo, já pelo sangue, o sangue de Cristo chegasse perto. Porque Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual, de ambos os povos, fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Ele fez um só, o seu corpo, a igreja de Deus. Percebe? Nós éramos estranhos às alianças das promessas. O cooperador Giliard ouvinte, se ele fez uma nova aliança, não tinha nem por que o irmão Paulo dizer que nós éramos estranhos às alianças da promessa. Não tem sentido. Por isso que eu digo aliança renovada. Não é uma nova aliança como a cabeça das pessoas querem. Hebreus 10, verso 28 ao 31. Eu quero trazer aqui algo que vai chamar a sua atenção. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Olha o que o escritor aos Hebreus diz no verso 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo o Espírito da graça. De quanto maior castigo, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança e darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. E o escritor aos Hebreus diz assim, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Não, aliança nova. Aliança nova. Olha, é algo mais sério. Quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança. Quero finalizar com Hebreus 13, verso 20 ao 21. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, é uma aliança eterna, tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós
o que é perante Ele agradável por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todo sempre. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eterno e soberano Pai, graças te damos, porque a tua palavra para nós é única. Nós não temos separação, não fazemos separação da tua palavra. Aceitamos a tua palavra como única. Sabemos que os homens querem dividir as coisas do Senhor, dando um sentido diferente, mas nós temos no nosso coração uma inteireza de certeza, sabemos que a palavra do Senhor é uma única e o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Somos agradecidos por tua palavra nessa manhã, que com certeza toca os nossos corações, nos direciona para aquilo que é correto, para o teu querer, para a tua vontade. Sabemos, ó Deus eterno, que mesmo no reino milenar messiânico, o Senhor disse por meio da boca do profeta Isaías, que as nações irão a Jerusalém para buscar a palavra do Senhor, a lei do Senhor. Irão buscar o conhecimento do Senhor. Sabemos, ó Deus eterno, que a tua palavra é verdadeira e temos segurança e confiança nela. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, por esse projeto, esse plano maravilhoso, qual dia a dia, a cada momento, ia se fazendo claro aos olhos dos homens e mulheres, daqueles que estavam atentos à tua palavra. Agradecemos ao Senhor por tudo, pela tua misericórdia, pelo teu favor santo, pelas suas bondades manifestadas na vida de cada um de nós. Assim como o irmão Simeão pegou o menino Jesus no colo, naquele momento, aquela criança, e diz: despede agora o teu servo, porque meus olhos já viram a tua salvação. Homens e mulheres que estavam atentos conseguiram identificar no nascimento de Cristo, no nascimento de Jesus, o Messias prometido por meio da lei de Moisés e dos profetas. Somos agradecidos por ter abraçado essa fé, uma fé verdadeira no nome de Jesus, uma fé verdadeira na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e pela esperança que move os nossos corações, pelas grandes realizações ainda que acontecerão nesse mundo, por meio de Jesus o Cristo. Somos agradecidos por tudo no nome poderoso de Jesus o Cristo. Oramos por cada pedido de oração. Oramos que o Senhor possa dar entendimento a cada ouvinte, dar entendimento a cada um dos teus filhos, abrir a mente e o coração de cada um para entender a tua vontade e o teu querer santo. Oramos por aqueles que passam por dificuldades, problemas, seja que ordem for, que o Senhor possa providenciar meios e condições, sabedoria, para que as pessoas possam lidar com as situações e possam ser livres de situações. Em nome de Jesus nós pedimos, ó Deus. Conceda a nós uma semana de bênção e de paz, é o que nós te pedimos em nome de Jesus o Cristo. Amém. Meu amigo, minha amiga, paz seja contigo. Muito obrigado por estar aqui conosco até o momento. E encerramos o programa à luz das Escrituras, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido ouvinte.